Chegou. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Amém. Pode sentar, queridos. Fique à vontade. Aleluia. Rapaz, que responsabilidade. Tava falando com a Vilma ali, não precisa mais pregar não, pô. Olha o que a minha esposa faz comigo. E agora? Como que a gente mantém o nível? Gente, pelo amor de Deus. Olha a responsabilidade. Deus seja conosco, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que noite poderosa, amém? Você está feliz essa noite? Amém. Glória a Deus. Você pode abrir em 1 Coríntios 2? Obrigado. Não, pode ser, pode ser. Pode ser, irmã. Obrigado. Obrigado pela honra. 2 Coríntios 2... Perdão, 1 Coríntios 2, 4, né? Estou na versão NVT, se vocês quiserem colocar aí, tá? Amém? Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos, de fato, estudar, né? É muito bom. Precisamos nos preparar até para nós nos comunicarmos melhor. Porque quando nós nos comunicamos bem, não há ruído, né? A mensagem é clara. Mas quando nós falamos sobre a palavra de Deus, o nosso argumento, a nossa sabedoria humana tem que cair por terra. Amém? Nós precisamos, de fato, depender do Espírito. De fato, Deus, Ele deixou, quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para nos assistir, para estar dentro de nós e para nos guiar em tudo aquilo que nós vamos fazer durante a vida. De algo mais simples, atravessar uma rua, até em grandes negócios, precisamos depender do Espírito. Amém? E, de fato, existe uma série de elementos que faz nós caminharmos na vida cristã, né? Nós precisamos da palavra, precisamos da fé, da perseverança, do amor, do perdão. Tudo isso nos faz o quê? Caminhar a vida cristã. Mas existe algo que é o poder de Deus na minha e na sua vida que se chama unção. E a unção, ela é presente e precisa ser presente nas nossas vidas, querido. Sem a unção não há capacitação de Deus nas nossas vidas. Precisamos, de fato, considerar a unção. Nós vamos aprender um pouquinho essa noite, amém? Glória a Deus. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor trouxe a vida de cada um aqui, e cada um de nós não vamos ser dispensados vazios. O Senhor, de fato, vai honrar a nossa fé, vai honrar o nosso desejo de estar aqui, vai honrar, Pai, tudo aquilo que nós viemos buscar, Pai. Não da minha parte pessoal, mas o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, todo bloqueio nas mentes caindo por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que cada um dos nossos irmãos aqui possa estar atento àquilo que o Senhor quer falar nessa noite, pois o Senhor quer de fato que nós crescemos mais e mais com Ele, Pai. Em nome de Jesus, pois o poder de Deus é para aquele que é filho. O poder de Deus é para aquele que é filho de Deus. Aleluia, em nome de Jesus, obrigado, Pai, toda a distração caindo por terra em nome de Jesus, todo o cansaço lançado fora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode abrir em Isaías 61, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Isaías 61. Glória a Deus. Aleluia. Se você, antes de eu ler,
todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus, amém? Quem não sabe disso, vai ficar sabendo agora. Todo o Velho Testamento, e nós vamos ver que várias passagens é um prenúncio para a vinda de Jesus. Quando houve a queda do homem no Jardim do Éden, dali para frente, tudo foi construído, vamos dizer assim, para a vinda de Jesus. E várias passagens e várias histórias, que são histórias que aconteceu, ele mostrava e apontava para Jesus. Amém? Glória a Deus. Isaías 61:1 não era diferente. Diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os corações consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Aleluia! Então o Espírito do Senhor, lá na velha aliança, ele ungiu para dar boas novas aos pobres. Diga, boas novas. Então a palavra de Deus, ela nada mais é do que as boas novas. Amém? Se tem pessoas que você conhece e precisam de uma novidade, fale a palavra para ele. Fale de Jesus para ele. Fale do que o Senhor tem feito na sua vida, querido. Pois se você está aqui ou você tem vindo aqui, eu creio que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Amém? Às vezes você pode pensar, Anderson, não está bom não. Querido, poderia ser pior. Nós, às vezes, olhamos aquelas certas situações e nós começamos a murmurar. Não está bom. Não, querido, poderia estar pior. Mas Deus está contigo. Deus está assistindo cada passo que eu e você estamos dando. E Ele, de fato, Ele mandou o Espírito para pregar boas novas àqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Então a unção representa a presença do Espírito Santo, capacitando alguém para alguma coisa. Então a unção nada mais que o Espírito na minha e na sua vida, me capacitando e te capacitando para algo. Querido, não despreze e não menospreze a unção. Uma vez que você aceitou a Cristo, a unção está sobre a sua vida. Se você não sabia ou você não tinha esse pensamento, querido, nós vamos ver na palavra que a unção é a capacitação para aquele que tem a Jesus. E Ele capacita eu e você para fazer coisas, para falar sobre Deus, para agir em Deus, se mover em Deus. Precisamos ter essa convicção nas nossas vidas. Senão, queridos, nós não vamos, de fato, viver o melhor de Deus para a nossa vida. Às vezes eu e você pensamos que o melhor de Deus é eu ter um carro bom na garagem, eu ter uma casa boa, eu ter muito dinheiro na conta. Não. Isso é consequência e pode acontecer. Se acontecer, amém. Mas a capacitação do Espírito, você pode ter todas essas coisas e não ter a unção do Senhor na sua vida. Você pode ter todas essas coisas e não conseguir dormir. Quantas pessoas não têm o seu celeiro cheio, não tem um carro bom ou não tem uma casa quitada, uma casa boa, mas consegue dormir, consegue se alegrar com a sua família. Mas nós devemos buscar a unção do Senhor nas nossas vidas. Precisamos considerar a unção. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode abrir em Êxodo 30. Oh, glória a Deus. Se eu estiver falando muito alto, pode baixar um pouquinho meu microfone, tá? Oh, aleluia. Bom, aí vocês sabem, né? Você sabe melhor que eu. Oh, aleluia. Queridos, quando nós olhamos para a velha aliança, vou dar um panorama bem rápido. A presença do Senhor, ele era carregado dentro de um tabernáculo. Então foi construído através de Moisés um tabernáculo, onde ali a presença do Senhor estava ali. Amém? Em Êxodo 30, 20, diz assim: o Senhor disse a Moisés ainda: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade. Vai ser um pouquinho extenso, amém? 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia medidos de acordo com o ciclo do santuário.
Junte também 4 litros de azeite, usando as técnicas de um perfumista habilidoso. Misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado da unção. A unção simbolizava óleo. Aguarde isso aí. Amém? O óleo sagrado da unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda. A tenda, todo o encontro e a arca da aliança, onde carregava a presença de Deus. Amém? A mesa de todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, 28. O altar do holocausto, onde ali era feito o sacrifício. Todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, 29. Consagre-os para que sejam absolutamente, diga absolutamente, santos. Absolutamente santo. Unja também Arão e seus filhos, e consagre-os para que me sirva como sacerdotes. E diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim de geração a geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa. E nunca prepare uma mistura igual a essa para si mesmo. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. 33. Quem prepara uma mistura igual a essa, ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo. Amém? Amém? Então aqui está falando sobre o óleo da unção e como que precisava preparar. Você viu que não era qualquer pessoa que podia preparar aquilo? A pessoa tinha que estar íntegra, tinha que estar limpa, tinha que ter uma vida de fato com Deus. Ela não poderia estar com nenhuma mancha na sua vida, no seu dia a dia. Ela deveria ser separada e consagrada para isso. Não sei se você sabe, mas quando o sacerdote ele era levantado para entregar o sacrifício a Deus, ele ia para dentro do tabernáculo para fazer o sacrifício e cobrir, não era tirar, era cobrir o pecado daquele povo. E não sei se você sabe, mas se você não sabe, era amarrado uma corda nele. E ele ia até lá, fazer o sacrifício, até o Santo dos Santos. Se havia alguma coisa de errado com aquele sacerdote, automaticamente ele era fulminado. Ele morria. Então, aquele que era ungido precisava estar com a vida 100% limpa, para que o sacrifício a Deus, poderia ser entregue. E esse tipo de sacrifício era feito uma vez no ano. Então, como a unção era tratada, a seriedade que na velha aliança era tratada a unção. Você pode ver aqui, no versículo, vamos lá, 30. Unja também Arão e seus filhos, e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então ele precisava estar ungido para fazer essa missão, para ser o responsável de levar todos aqueles pecados até o tabernáculo, e o pecado de todos seria coberto. Isso era uma vez no ano. Já pensou? Vamos imaginar aqui. Eram entregados os pecados e era feito aquele ritual, vamos dizer assim. Já pensou, daqui a pouco, tudo certo, tudo feito. Passava um dia, a pessoa ia lá pecava. Tinha que esperar um ano para entregar o pecado para ser sacrificado novamente. Graças a Deus que o véu foi rasgado. E hoje eu não preciso esperar um ano para isso. Eu automaticamente, se sinalizar no meu espírito algo errado, eu automaticamente posso ali, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, porque eu fiz. E automaticamente o Senhor nos perdoa. Então você vê o que foi feito naquela época para que o povo fosse liberto do pecado. E hoje nós não temos considerado isso, hoje não precisamos de nada disso. Amém? Glória a Deus. Na antiga aliança, apenas algumas pessoas específicas que tinham essa missão de receber o óleo da unção. Eram os juízes, os reis, os sacerdotes e os profetas. Amém? Não sei, eu não me lembro agora, quem pode lembrar pode me falar. Eu lembrei de uma passagem onde
salmista, o Davi fala para não se apartar o Espírito de Deus da vida dele. Pois ele era um rei e ele tinha o direito de ter a unção, de ter o Espírito sobre ele. Coisa que hoje eu e você nós temos. Não é só o pastor ou quem se move nos 5 dons. Mas eu e você hoje, uma vez que aceitamos a Jesus, nós temos o direito e o dever e nós podemos manifestar o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? E essa unção deve e pode nos seguir. Quando nós consideramos, quando nós buscamos, quando nós temos entendimento. Querido, nós precisamos ter entendimento. Nós vivemos dias que nós olhamos nas notícias e hoje, felizmente ou infelizmente, você pode ver isso. Nós temos as notícias na palma da nossa mão. E muitas vezes nós enchemos a nossa mente com porcarias. E nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes, nós ficamos preocupados, porque no clique nós ficamos sabendo o que aconteceu segundos atrás. E muitas vezes nós não consideramos a unção do Senhor, o Espírito do Senhor que está na minha e na sua vida. Nós ficamos olhando para isso e nós ficamos apoiando o nosso entendimento com as notícias. Sendo que a unção do Senhor nos capacita para vivermos o melhor de Deus aqui nessa terra. Quando nós consideramos isso, precisamos considerar a unção do Senhor nas nossas vidas, querido. Diga assim: eu sou ungido. Você é ungido, querido. Se você não aceitou a Cristo, você vai aceitar no final da ministração e você vai ser um ungido também. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essas eram as categorias de quem poderia carregar o Espírito. Juízes, os reis, sacerdotes e os profetas. Então, quando o pecado pairava naquela época, era entregue esses pecados para essas pessoas. E o sacerdote, ele ia lá, como eu já contei isso para vocês, e fazia todo aquele ritual, e ele precisava estar santo, 100%, senão ele ia ser fulminado. Amém? Vai lá para Zacarias, por favor. Eu tô com uns versículos bem bacanas para a gente achar na Bíblia, né? Zacarias. Eita, glória a Deus. Lá no final, é o penúltimo livro do Velho Testamento, amém? 4, 6. Quem não achou, diga ai de mim. Pode falar, eu espero. Aleluia. Diz assim no 6, 4, 6. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Querido, nem por força humana, nem por nada, nenhuma força humana ou alguma coisa que venha por fora nos atingir, mas é pelo Espírito Santo que nós temos a vitória. Não é pela nossa força, querido. O que nós viemos falar aqui, o que eu venho falar aqui, o que nós falamos muito. Eu quero quebrar algumas vaquinhas. Querido, nós devemos nos preparar, amém? Devemos nos preparar em tudo aquilo que nós vamos fazer, todo o nosso trabalho, nosso dia a dia. Nós precisamos nos planejar, nós precisamos estar prontos para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Querido, para essa igreja estar aqui hoje, existe um planejamento. Existe uma diretoria onde ele planeja tudo que precisa acontecer. Às vezes nós estamos aqui, você pode olhar, rapaz, mas é muito simples. Não, existe um planejamento feito por trás. Existem pessoas que fazem, para você estar sentado, existe o planejamento, para essas cadeiras estar no lugar, existe o planejamento para arrumar, para você estar numa temperatura ambiente ok, precisa ter um ajuste no ar-condicionado, tudo é planejado. Mas nós precisamos estar sensível ao Espírito. Uma vez que nós estamos sensíveis ao Espírito, automaticamente nós podemos deixar tudo que foi planejado e seguir o Espírito. Podemos seguir o Espírito. Mas se nós não temos convicção, querido, siga o planejamento. Siga o planejamento. Por isso nós devemos planejar. Se nós não nos planejamos e dependemos só do Espírito,
querido, quando nós planejamos, até para a administração, quando nós planejamos a administração, eu tenho segurança. Nós temos segurança de passar aquilo que Deus tem. Mas se eu me preparo, Deus pode agir no meio de tudo aquilo que nós planejamos e trazer algo ainda melhor com o dedo dele. A unção faz isso. A unção do Senhor faz isso. Então, quando nós precisamos, de fato, depender da unção do Senhor das nossas vidas. Amém? Então, não é por força nem sabedoria humana, querido. Não se apegue na sabedoria, porém esteja sempre preparado. Diga, eu estou sempre preparado. Esteja sempre preparado, querido. Porque quando você está preparado, de fato, o Senhor pode agir muito melhor, muito mais fluidez na minha e na sua vida. E quando eu falo isso, querido, eu não estou falando ou no meio da igreja, faz parte, isso faz parte também, mas o nosso dia a dia. Como posso dizer? O cenário ideal para o agir de Deus é no nosso dia a dia. Porque quando nós consideramos a Deus no nosso dia a dia, querido, o nosso dia flui bem. O nosso dia flui bem. Às vezes você olha uma situação e a situação não estava muito do seu agrado, mas como que está a minha e a sua emoção naquele momento? Às vezes, se nós estamos muito emotivos, nós ficamos tristes e nervosos, mas às vezes é um livramento de Deus, na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Hoje eu estava indo embora, eu vim aqui pegar uma feijoada, estava indo embora com o irmão e a gente conversando, e ele falando que ele tinha recebido uma promoção, só que ele mudou de horário para trabalhar no outro horário, um horário que ele não estava contente. Ele ficou muito triste, mas ele, amém, Senhor, é isso. Passou um tempo e essa mudança de horário, ele percebeu o que aconteceu. Todo o pessoal que estava naquele período da manhã teve um movimento, um reboliço, muitos foram mandados embora, teve uma movimentação lá, e talvez, eu acredito que sim, se ele estivesse de manhã, ele estaria naquele meio também. Então, às vezes, nós não entendemos o agir de Deus, mas quando nós andamos na unção, no Espírito, nós não vamos ficar preocupados. Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor está vendo o meu futuro, o Senhor sabe onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, o Senhor vai me seguir, vai me guiar. E eu não vou ficar preocupado. Querido, quando nós andamos na unção, nós não vamos ficar preocupados. Nós vamos, de fato, andar de glória em glória, de vitória em vitória. Quando Deus quer agir na minha e na sua vida, Ele quer, na verdade, agir. Mas quando nós estamos na carne, aí não dá. Carne só no churrasco lá do Dia dos Homens, lá, né? Mas se nós andamos, de fato, sem considerar a presença do Espírito, de fato fica difícil qualquer situação que acontecer conosco, nós não murmurarmos. Obrigado pelo aleluia. Eita glória. Oh, aleluia. Vai lá para Lucas 1. Lucas 1. Meu filho, é Lucas. Você está indo para onde? 35. Na nova aliança. O que é nova aliança? Jesus nasceu e ele passou pela terra, enfim, todos sabemos da história. Ele foi morto, foi crucificado, foi morto. E ele ressuscitou ao terceiro dia, passou algum tempo com os discípulos aqui, falando as últimas coisas, ele subiu aos céus. E aí, com a descida do Espírito Santo, nós estamos no novo. Então, quando você ouvir, quando você ler poder, virtude, Espírito Santo, está sendo falado sobre a unção. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim, o anjo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Oh, aleluia. Olha o Espírito Santo aí, ó.
já se envolvendo. Vamos continuar aqui no 36. Além disso, Não, pode ser até aqui mesmo, perdão, gente. Pode ser até aqui mesmo. Então, o Espírito Santo envolveu Maria. Aleluia. Queridos, nós não veneramos Maria, mas nós sabemos da importância de Maria aqui na história, na Bíblia. Sabemos da importância, pois qual foi o chamado dela? Foi gerar o Salvador do mundo. E o poder do Espírito envolveu ela. Então, de fato, Jesus precisou estar aqui na terra de forma humana, mas para ele ser gerado, houve o envolvimento do Espírito. O poder do Altíssimo envolveu Maria. Amém? Ou a unção em Jesus. Jesus foi a concepção milagrosa. Ele sempre foi, desde o seu nascimento, aquele em que se cumpriria a promessa do Antigo Testamento. Mesmo assim, foi somente quando o Espírito veio sobre ele que Jesus começou a realizar milagres e cumpriu a sua obra. Você está vendo como é importante? De fato, Maria concebeu Jesus. E o Espírito falou com ela, envolveu ela, e ela concebeu Jesus, e ela engravidou, gerou Jesus no seu ventre, e Jesus nasceu. E Jesus viveu até os seus 30 anos, como uma pessoa comum. Ele viveu. Nós temos muitos relatos na Bíblia, não tantos, muito detalhados, mas ele viveu como um homem normal. Ele teve todas as tentações que eu e você nós tivemos. Ele comeu, ele bebeu. Bebeu, que eu falo, tomou líquido, enfim, você me entende, né? Ele precisou ir no banheiro. Ele viveu como um ser humano normal, mas ele tinha o DNA de Deus sobre a vida dele. Mas ele precisou, de fato, vir até nós com carne e osso. Mas quando ele foi, de fato, começar o seu ministério, ele foi batizado, aí sim, o Espírito começou a se mover através da vida dele. Se Jesus, ungido, que veio do ventre de Maria, foi envolvido pelo Espírito Santo, ele precisou passar por tudo isso, porque eu e você nós não passamos. Porque eu e você não consideramos a unção. Porque eu e você não consideramos o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo na minha e na sua vida. Querido, precisamos nos mover no Espírito. Precisamos de fato, ainda mais hoje, ainda mais agora, querido, nós vivemos um tempo onde o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Não adianta eu e você estarmos na carne e ficarmos bravos com essa pessoa. Não, é só pelo Espírito. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito. Quantas pessoas você conhece e a pessoa não quer saber de Deus? Fala que você é um fanático. Fala que você é um bitolado. Fala que você está levando dinheiro para o pastor. Quantos aqui não falam isso? Queridos, não adianta ficar com raiva deles. É pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Quando nós tivermos a consciência da unção que nós carregamos, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não vai ter o que vai nos abalar, querido. Nada, nenhuma situação vai nos abalar. Porque o Espírito Santo, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo está em nós. Está dentro de nós. Oh, aleluia, queridos. No Velho Testamento, apenas algumas categorias de pessoas podiam carregar o Espírito. Hoje não. Quando o véu foi rasgado, esse véu foi rasgado, Jesus veio e Ele morreu por mim e por você. Hoje eu e você temos o privilégio de termos o Espírito dentro de nós, agindo sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos negligenciando isso. Nós ficamos apoiados em a nossa sabedoria humana. Querido, se você tem uma sabedoria humana, se você estudou, ok. Mas se você não estudou? Querido, não se apoie só na sabedoria humana. Amém. Deixa o Espírito operar na minha e na sua vida nessa noite. Amém. Deixa Ele dar direções para mim e para a sua vida. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito quer trazer direções essa noite. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai ajudar o que eu falei aqui atrás. Vai lá para Filipenses 2. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Filipenses 2. Dois, 7. Pode ir no 6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Aqui eu poderia parar aqui. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Jesus não se apegou a ser igual a Deus. Em vez disso, o que ele fez? Esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Querido, Jesus veio a essa terra para mostrar como é ser obediente à palavra. Ele chegou nessa terra para mostrar para mim e para você. Querido, ele não precisava obedecer, eu precisava. Não precisava, ele era Deus. Mas ele veio mostrar para mim e para você como devemos viver aqui nessa terra. Como ungido do Senhor. Ele se entregou, ele tomou chicotada, ele foi pregado na cruz. Foi fincado na mão ou no pulso, foi fincado no pé, estacas. Foi furado aqui do lado dele. Ele recebeu uma bucha de vinagre. E uma coroa de espinho. Querido, ele suou sangue de angústia. Para eu e você sermos ungidos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que é que nós estamos fazendo com essa unção, querido? O que é que nós estamos fazendo com essa unção? Nós estamos nos apoiando na nossa sabedoria humana. Eu quero que você fique bem ciente, querido. Você deve estudar, você deve se preparar em todas as áreas, na área profissional, na sua saúde, com a palavra. Devemos nos preparar. Mas isso não é tudo. Diga, isso não é tudo. A unção capacita a minha e a sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Querido, quando Jesus, ele foi batizado e começou o seu ministério, vai lá para Efésios 4, por favor. Efésios 4, 8. Quantos aqui têm convicção que Jesus, ele era completo? Amém? Glória a Deus. Diz assim: por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. 9. Notem que diz que ele subiu. Por certo, significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Aí no 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Aleluia. Querido, Jesus era completo e ele deixou o Espírito dele, Consolador. E ele deixou também, no 11, designou para os 5 dons ministeriais. Querido, precisamos dos 5 dons operando nessa igreja. É responsabilidade minha e sua. Querido, se você tem um chamado para algum dos 5 dons, querido, busca isso. Busca em oração. Busca na palavra. Procure pessoas mais experientes, procure o pastor, procure um dos pastores. Querido, se você
se move em um dos 5 dons, precisamos de você, porque meu aperfeiçoamento depende de você que opera um dos 5 dons. Oh, aleluia! Quando você é ungido, quando você busca no Senhor, quando você de fato busca na palavra, querido, você vai ter convicção que você opera nos 5 dons. Se você não opera, está tudo certo. Busque cada vez mais o Senhor. Ore ao Senhor, estude a palavra. Busque a excelência em tudo que você faz. Oh, aleluia. Quando o Espírito Santo, quando Jesus subiu, o Espírito Santo veio e estava disponível para o povo. A função dele, ou a dupla obra do Espírito Santo, na verdade, duplas são 2, né? Vai para João 14, por favor, 16. Então, o Espírito Santo, ele tem uma dupla obra no nosso espírito, no nosso ser. Vai lá para João 14. Aleluia. Meu Deus, esse tempo voa. João 14, 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um encorajador que nunca os deixará. 17. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês, eu e vocês os conhecem, pois Ele habita com vocês e agora e depois estará em vocês. Amém? O Espírito da verdade está em mim e está em você, que aceitou a Jesus. Amém? Quando você vem aqui, ou em outra igreja, não sei, não conheço muitas pessoas aqui, mas quando você professou a Jesus, confessou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo veio morar dentro de mim e de você. Oh, aleluia! Então, um novo nascimento é uma das funções ou uma das obras do Espírito Santo na vida do ser humano. E vai lá para Atos 1, também muito conhecido. Aleluia! Que é o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Atos 1, 8. Diz assim: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Guarulhos, em São Paulo, em Vila Isabel, nos Pimentas, em todos os confins, lugares distantes da terra. Oh, aleluia! Quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em você. E você começa a ser testemunha. Talvez você viaje muito a trabalho. Querido, o Espírito Santo está dentro de você e está te acompanhando. Está lá onde você está. Quase todo dia eu estou lá na Paulista. Lá. Ele está comigo. De vez em quando eu vou lá para Curitiba, passar frio lá, passar 2 dias. Está comigo. Às vezes você viaja para o interior. Está com você. Você está lá na sua casa, ele está com você. E onde eu e você estivermos, precisamos dar testemunho, bom testemunho, querido. Como que as pessoas vão aceitar a Jesus, vão querer o Deus que eu e você cremos, se nós não damos bom testemunho? Às vezes você pode falar assim: eu não sou pastor, mas eu não prego, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma de falar de Deus para as pessoas, eu não prego. Querido, mas às vezes não, o seu testemunho pode salvar vidas. Qual o testemunho que eu e você estamos dando aí fora? Nós estamos carregando a unção de fato para as pessoas olharem para mim, para você e ver Jesus? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Oh, aleluia. A unção
No Velho Testamento era só para os reis e sacerdotes. Hoje a unção está disponível para mim e para você. Querido, vamos considerar a unção do Senhor. Considera a unção dele. Vai lá para Colossenses 3. Oh, aleluia. Três 16. Nós temos uma responsabilidade, querido. Eu não sei se você percebeu, mas se você não percebeu, eu vou te falar agora. Nós temos muito cuidado e somos bem criteriosos em cantar louvores aqui. Talvez você não escute muitos louvores que está na moda. Muitas vezes você não vai escutar. Porque nós precisamos olhar com base nas Escrituras. E o momento de louvor e adoração, claro que ele mexe com os nossos sentimentos, pois ele mexe com a nossa alma e está tudo certo. Mas nós precisamos estar ligados no Espírito. Precisamos, de fato, olhar, entender os louvores ao Senhor, que exalte ao nome do Senhor e que não fale coisas que a gente não precisa mais fazer, porque já foi pago, o preço já foi pago. Então, de fato, nós precisamos ser cheios do Espírito. Só que ninguém vai nos encher, nós vamos nos encher. Você entende? Diz assim, ó, 3,16 de Colossenses, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, em toda a sabedoria, cante a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração grato ou agradecido. Querido, quando nós louvamos aqui, nós precisamos ter o coração grato e agradecido ao Senhor. 17. Em tudo o que fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Glória a Deus. Quando eu falar de nós nos enchermos, vai lá para Efésios. Ou eu vou lendo aqui, 18. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios. Repita, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Querido, nós temos a missão de nos enchermos do Espírito. Obrigado, pastor e Lu, pelo amém. Nós temos a obrigação de sermos cheios do Espírito. Quando eu digo obrigação, queridos, depende de nós. Você entende? A gente tem que explicar, né? Às vezes a pessoa, você vai me obrigar? Não, depende de nós. Depende de mim, unicamente de mim encher do Espírito. Depende de você, cada um individual, se encher do Espírito. E como nós nos enchemos do Espírito? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração. Querido, nós devemos louvar o Senhor de coração. Querido, quando nós temos uma vida de louvor e adoração ao Senhor, fica fácil aqui na igreja. Às vezes você vem aqui cansado, sobrecarregado, e o louvor está cantando aqui, e você fala, o louvor não fluiu. Queridos, por que o louvor não fluiu? Porque eu e você, nós não estamos nos enchendo do Espírito dia a dia? Precisamos nos encher do Espírito todos os dias, com a palavra, cantando louvores. Eu não sei cantar, não sei tocar, querido. Agora você põe um foninho no ouvido ali e você fica cantando, querido. Não tem desculpa. Agora nós às vezes ficamos, vamos lá para a igreja, vamos lá para o louvor. O louvor não fluiu, o louvor foi bem. Não, querido. Como que eu e você estamos nos enchendo? Nós estamos vindo cheios? Nós estamos nos enchendo no dia a dia ou vou esperar me encher aqui na igreja? Certo que muitas vezes nós precisamos de fato de um reforço, de nos encher. A unção coletiva, existe a unção coletiva,
ela nos ativa a, de fato, a trazer a glória do Senhor nesse lugar. Nós fizemos um período de louvor aqui maravilhoso, querido. Nós poderíamos estar aqui e continuar nesse período. Temos um protocolo a seguir, a palavra precisa ser seguida. Até falei para a Vilma ali, falei no começo, falei, rapaz, que responsabilidade. O louvor fluindo de uma tal forma maravilhosa. Aí a nossa irmã, minha esposa Bianca, dirigida também, falei, rapaz, aí joga a responsabilidade. Mas, querido, a palavra precisa ser pregada também, e Deus seja louvado por isso. Nós precisamos, de fato, considerar a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos nos encher do Espírito cada vez mais. A unção coletiva, ela quer se mover no nosso meio, querido. Ela quer, de fato, mostrar direções. Ela quer, de fato, trazer convicções. Às vezes você tem algo no seu espírito, e quando a unção, ela, de fato, ela é ativada, ela é considerada, essas convicções, elas de fato vão trazer para mim e para você certeza. Elas vão trazer para nós o quê? Alívio, consolo, que é isso que nós devemos seguir, ou ao contrário também. Não, não é isso não. Precisamos ser um canal de bênção, querido. Nós precisamos nos armar de fato com a armadura de Deus. Precisamos estar calçados, vestidos com a armadura de Deus para nós enfrentarmos o nosso dia a dia, para nós abençoarmos a vida das pessoas, para nós de fato fazer o que o Jesus deixou para nós fazermos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A igreja deve operar nos dons, querido. A unção coletiva deve operar no nosso meio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós não devemos ser egoístas, querido. Não devemos ser egoístas a ponto de a unção nos deixar ser individual. A unção, ela tem que partir de mim e de você. Precisamos de fato, oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra nas nossas vidas.